E vocês vão me perdoar hoje, porque um pouco resfriado aqui, as pessoas que pensam que eu tô com a cara de abatido, não tô com a cara de abatido por conta de nenhuma tristeza da vida, não. A vida anda muito feliz. Eu tô com a cara de abatido porque tô realmente resfriado, então aqui, perdoem o funga-funga. Também não tô usando das mesmas substâncias que certos deputados que gostam de processar os outros no exterior. Tô só realmente resfriado. Mas eu queria pedir a vocês, antes de tudo, que se inscrevam nos canais, né? A gente tem o canal do Fio Diário, que precisa da sua inscrição, o canal do Paulo Figueiredo Show, que é o nosso canal principal hoje aberto no Brasil, o canal do Paulo Figueiredo Oficial, para quem estiver assistindo com VPN, e o canal da TV Flórida. Não deixe de colocar também no canal da TV Flórida. Bom, eu vou ter que começar o programa de hoje, querendo ou não, falando da sessão do julgamento de ontem, do Supremo Tribunal Federal sobre o golpe da Disney. Primeiro eu quero agradecer aqui as pessoas que acompanharam ontem aqui o meu react ao vivo, porque vocês fizeram com que nós tivéssemos mais audiência ao vivo do que o canal do YouTube do Supremo Tribunal Federal. Um feito aqui, salva de palmas para vocês da audiência. E, em segundo lugar, eu quero falar sobre a conversa que nós tivemos ontem no fim do programa. E eu fiz o react aqui, falei que teve momentos no depoimento onde ele foi bem, apresentou, por exemplo, a visão dele de outras pessoas que tinham falado das urnas, podia ter sido melhor articulado também nessa parte, mas trouxe muito bem ali o momento onde o Paulo Gonet faz uma pergunta vergonhosa sobre o brigadeiro que está da reserva, colocando as tropas à disposição. Foi um dos momentos mais constrangedores que eu já vi no tribunal, porque o cara é procurador-geral da República, então passar um vexame desse não é mole. Mas, de um modo geral, eu chamei a atenção para o que realmente importava, né? E o que significa isso? Significa que esse tribunal, esse julgamento tinha pouca importância do ponto de vista jurídico, esse interrogatório, e uma grande importância diante do Tribunal da Opinião Pública, porque o Tribunal do Supremo Tribunal Federal é consenso que não é um tribunal honesto, que aquilo é uma farsa, o que está acontecendo, né? E que o presidente Bolsonaro será condenado à prisão por décadas. Isso já é um consenso. Esquerda e direita, aliados e adversários. Importante que a vida como ela é. O presidente Bolsonaro será condenado. Então, o que restava ontem? Ora, o que restava ontem era a discussão no Tribunal da Opinião Pública. E aí entra o meu trabalho, que muita gente, eu sempre chamo a atenção para isso, e isso eu já estou nesse ramo há um certo tempo. Então, de tempos em tempos, geralmente as pessoas com QI mais baixo, e elas não têm culpa de ter o QI mais baixo, que QI é uma coisa inata, elas têm mais dificuldade ainda de entender o que eu faço. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que como analista, como jornalista que faz análise política, eu tenho que dizer para vocês as coisas como elas são, né? Então, eu não sou assessor do presidente Bolsonaro. Sou, no máximo, eleitor dele e alguém que compartilha dos mesmos objetivos para o Brasil. E eu sempre disse isso, inclusive para ele. Já contei aqui em diversas oportunidades que, quando eu conheci o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, eu afirmei a ele que eu não era bolsonarista, e a reação dele sempre foi muito tranquila. Ele riu, brincou, etc. e tal. O Carlos parece não entender isso, mas o Jair entende bem, o Eduardo entende bem, o Flávio me parece entender bem, e o próprio Jair, obviamente, entende bem. Porque nós estamos alinhados, nós temos a mesma visão para o Brasil, propósito para o Brasil, e eu quero muito que o presidente Bolsonaro retorne à presidência do Brasil, porque acho que ele, dos nomes que se apresentam, ele é o melhor dos nomes. E eu sempre vi isso, desde, digamos assim, 2024, como uma enorme possibilidade, né? Depois do retorno do Donald Trump, eu sempre disse, eu acho que o Brasil, como vive problemas parecidos com os Estados Unidos e tem uma sociedade que é semelhante culturalmente, o Brasil segue um rumo parecido com o dos Estados Unidos. A gente citou isso aqui várias vezes, né? O fenômeno Trump, o fenômeno Bolsonaro. Depois, o establishment roubando uma eleição do Trump, o establishment roubando uma eleição do Bolsonaro, né? A forma como buscaram fazer o expurgo dos patriotas nos Estados Unidos e no Brasil, 6 de janeiro nos Estados Unidos, 8 de janeiro no Brasil, enfim, a própria semelhança nos discursos, nos combates da esquerda, nos argumentos, a perseguição jurídica, a tentativa de tirar o Donald Trump da disputa na base do tribunal e jogá-lo na prisão, a tentativa com o presidente Bolsonaro. E eu olho para a opinião pública do Brasil e dos Estados Unidos e vejo como ambas reagem a determinados símbolos e arquétipos. Então a minha função, como um bom analista, e eu acho que eu acerto bem mais do que eu erro, é tentar entender para onde as coisas estão indo. E eu tenho dito a vocês que eu estava bastante confiante na possibilidade do presidente Bolsonaro retornar à presidência
de forma análoga ao que aconteceu com Donald Trump. Volto a dizer, não são casos idênticos, mas são casos semelhantes, análogos. E o que eu quero dizer com isso? Eu sempre falo que eu dou muito valor à visão do psicólogo Carl Jung a respeito do que é o inconsciente coletivo e como que as pessoas formam as suas opiniões. O que é esse negócio de opinião pública, que o Walter Lippmann chamou de opinião pública, né? O que é isso? Como as pessoas formam as suas opiniões? Né? Como que as pessoas raciocinam? Quais são as bases, as imagens, as referências que elas têm? Isso, essa base de referências, que o Jung chamou de inconsciente coletivo, né, que parece um papo difícil, né, mas é um conjunto de arquétipos e símbolos universais que moldam como nós vemos e como é que a gente interpreta o mundo, mesmo que de forma inconsciente. E para você entender os rumos da política, você tem que entender os arquétipos. Vejam, por exemplo, tanto o presidente Donald Trump como o presidente Bolsonaro estavam em uma posição arquétipica, ou arquetípica, se você preferir, que é o arquétipo do bode expiatório. O bode expiatório é representado pelo inocente, que está carregando todos os pecados de um determinado grupo, sendo levado ao matadouro para a expiação desses pecados. Ora, no caso, Donald Trump era inocente nos Estados Unidos, e estavam levando ele, o Trump simbolizou isso perfeitamente numa frase que entrou para a história, onde ele disse, olha, eles não me odeiam, eles odeiam a vocês, eu só estou no caminho deles. Essa é uma frase histórica do Donald Trump. Então, ele estava lá para pagar pelos pecados das pessoas comuns de direita, né? O movimento conservador, esse movimento populista. Então esse é o arquétipo. O presidente Bolsonaro da mesma forma, um homem inocente, claramente inocente, sendo levado ao matadouro para a expiação desses pecados. E eu digo isso, que o maior símbolo disso, né, o arquétipo perfeito, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro que perdoou todos os pecados do mundo. Ele é a representação pura, completa, dessa verdade universal que permeia o inconsciente coletivo. Então, mas obviamente, esse é um arquétipo que se refere e que se repete em vários lugares. Por isso que tem muitas culturas que têm ideias de sacrifício de virgem, sacrifício de criança, sacrifício de inocente, né, para o espírito do coletivo. Isso é uma figura impressa no inconsciente coletivo de todos os povos. E esse não é o único arquétipo, mas é um arquétipo poderoso. Então, quando você associa esse arquétipo do bode expiatório a outro arquétipo, que segundo o Carl Jung é o arquétipo mais poderoso que existe, que é o do herói, que o Joseph Campbell explicou numa jornada, né, que é aquele cara que enfrenta o Calvário, sai vitorioso, né, ele vai, enfrenta, vai para o fundo do poço, tem uma experiência transformadora e volta vitorioso e derrota o dragão, derrota o vilão, etc, etc. Invencível, imbatível. Esse é o herói. Então, em termos de opinião pública, não há nenhum arquétipo mais poderoso do que o arquétipo do herói. Então você pense do ponto de vista de como as pessoas raciocinam, como era positivo ver a perseguição que o presidente Bolsonaro estava sofrendo, e vendo que qual foi o efeito que isso teve nos Estados Unidos. Lembra? Trump foi perseguido e por conta disso foi assim que ele se firmou candidato a presidente. E pelo amor de Deus, antes que digam que eu estou comparando o presidente Bolsonaro a Jesus Cristo, toda vez que eu vou dizer que eu estou invocando um arquétipo e a pessoa entende, você está comparando, eu perco a fé no povo. Porque, assim, uma sociedade onde nem tem esse grau de burrice não tem como subsistir. Não tem como subsistir. Uma pessoa que pensa que arquétipo é a mesma coisa que comparação, juro pra você, se você pensou isso, eu tenho uma dica. Olha pra sua parede e, dá uma cabeçada com força pra ver se reseta. Às vezes, se resetar, acerta ali um parafuso que estava solto, etc. Porque é evidente que eu não estou falando de uma comparação. Mas Jesus é a encarnação máxima de uma verdade que está no inconsciente coletivo e que se repete em todas as coisas do universo. Todo filme que você assiste trabalha com esses arquétipos, pelo menos os bons, né? Todos eles são compostos por uma jornada do herói. De Star Wars a Batman, de Harry Potter a Pinóquio, de Frozen a Moana. Todos eles têm a versão da estrutura da jornada do herói que está impressa. Por que todo filme é igual, meu Deus? Ora, porque ele está expressando. Por que você para olhar a história de um cara que tem um sabre de luz e que ele tem um passado que ele não conhece, ele encontra. Por que você para? Por que você para olhar um cartoon, um desenho animado de uma mulher que sai para desbravar os oceanos? Por que você para olhar isso? Ora, por que essa história te gera interesse? Ora, porque essa história reflete alguma coisa da realidade que você não consegue, que não é tangível, mas que todo mundo para ver. E como é que todo mundo para ver e tem interesse pela mesma coisa, pela mesma estrutura de história? Ora, porque isso está no inconsciente coletivo.
você tem sucesso na política quando você consegue entender a forma como as pessoas entendem o funcionamento do mundo e você se utiliza disso para contar uma história ou uma narrativa. Algumas pessoas fazem isso instintivamente, outras pessoas fazem isso artificialmente. Pablo Marçal, por exemplo, Mr. M, ele é um cara que sabe disso que eu estou falando e faz isso, parte instintivamente e parte conscientemente. E é isso que me leva a uma enorme preocupação. No caso do presidente Bolsonaro. Porque apesar dos vilões estarem adotando padrões de vilões, exatamente de forma idêntica aos que foram adotados nos Estados Unidos, aliás, eu não diria de forma idêntica, não, eu diria assim, de forma superior. Porque o Alexandre de Moraes ainda tem o physique do rolo, o que é a cara de um vilão perfeito. O cara parece ter saído de um filme do James Bond, do Sean Connery. O Voldemort, como disse agora, o cara é uma figura vilanizável. Então o vilão é o melhor dos vilões. E aí a gente tem o presidente Bolsonaro como herói. E há várias características positivas. Mas o herói precisa se portar como herói. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que se você olhar essa fotografia, olhar essa imagem, você vai ver a diferença de um herói enfrentando o Calvário e de alguém que não tem a dimensão do papel que estava interpretando. O Jung tem uma frase, mais ou menos assim, ela diz o seguinte, olha, você é o personagem numa história. Você pode ser o personagem na sua história ou na história de alguém, mas saiba você ou não, você é um personagem em uma história. E eu honestamente quero que vocês olhem essas duas imagens e digam quem está enfrentando o julgamento mais importante das suas vidas contra um sistema brutal que quer jogar eles na cadeia para nunca mais saírem. Quem está enfrentando um vilão que colocou na prisão e matou, como matou o Clériston, ou como jogou na prisão por meses o heróico Felipe Martins, ou o próprio Anderson Torres, o Silvinei, tantos, ou o general Braga Neto. Quantas pessoas? Quem está com a estrutura e o semblante e a postura de que está enfrentando um vilão? Qual dos dois heróis você queria do seu lado? Ah, não, mas Paulo, essas pessoas têm personalidades diferentes. O presidente Bolsonaro é muito meio-humorado. Eu também, eu canso de rir aqui. Meu programa sempre tem um componente de humor, porque faz parte da minha personalidade. É o Paulo Figueiredo, o show tem que refletir a personalidade do Paulo Figueiredo. Mas eu digo a vocês que também conheço e convivi bastante com o presidente Trump, para dizer que ele é um cara extremamente brincalhão. Mas ele usa a brincadeira em favor dele. Tem hora que é brincar, para brincar, tem hora que é para ser sério. Então, neste momento, a postura é a postura do nosso Senhor Jesus Cristo frente a Pôncio Pilatos, ou do Sinédrio. Eles podem bater na sua cabeça, cuspir, mas você confronta os juízes. Pilatos pergunta a Jesus se ele não era rei dos judeus, e Jesus não responde se desculpa, foi mal aí, eu me irrito muito. Ele respondeu, tu o dizes. Não recuou, não pediu desculpa, não fez nada. Não tem perdão ao juízo desleal e brutal que te persegue. Ah, desculpa aí, foi mal, me exaltei, eu me exalto muito, pelo amor de Deus. Vejam a diferença postural e vejam qual é o arquétipo de cada um deles. Não coincidentemente, e está gravado, você pode voltar ao programa de ontem, porque eu disse que isso aconteceria, toda a internet é tomada pelo conteúdo jurídico do que disse o presidente Bolsonaro? Ora, é claro que não. A internet foi absolutamente tomada por duas coisas a respeito do depoimento do Bolsonaro. A primeira foi o pedido de desculpas ao Alexandre de Moraes. E não adianta negar esse fato. Não adianta negar, você pode se espernear, arrancar os pentelhos do cu, porra, de raiva do Paulo Figueiredo. Não fale isso, Paulo Figueiredo. Não tem problema. A vida como ela é. A vida como ela é. Não negue. Não seja um minion. A vida como ela é. O que aconteceu? Vejam, por exemplo, peguem os jornais. Eu não sei quantos exemplos a produção separou. Mas olha a manchete. Bolsonaro pede desculpas a Moraes e ministro do STF por acusações sem fundamento. O que mais? O Carlos Andreasa nem esperava algo diferente. Você também tá de sacanagem, né, João?
CNN, Bolsonaro pede desculpas a Moraes. UOL, Bolsonaro pede desculpas a Moraes e diz que não tinha indício de corrupção. E eu podia ficar aqui, nem adianta ficar passando esse tipo de coisa o dia inteiro. Mas essa sequer foi a pior cagada de ontem. E eu falei isso aqui, voltem, eu termino e falo para vocês. A maior cagada política de imagem ontem foi a piada do Bolsonaro chamando Alexandre de Moraes para ser o vice dele em 2026. Este, sem dúvida, foi o assunto número 1 de ontem. Você abria o Instagram e via esse vídeo em todos os jornais. E eu digo não só jornais, não só jornais. Eu percebo que esse assunto furou a bolha de quem não estava assistindo ao julgamento. Eu digo isso porque meus amigos de faculdade, meus amigos pessoais, gente que não acompanha política, gente que não estava acompanhando o Supremo. Minha mulher chegou em casa e perguntou: o que foi esse negócio? Está todo mundo falando do Bolsonaro ter chamado o Alexandre de vice. Você sabe, você que está aqui acompanhando, você que está aqui me xingando, pode me xingar no chat, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Você sabe que isso dominou o debate público no Brasil. Claro, as pessoas entenderam que foi uma piada. Mas ninguém entendeu o fato de estar se fazendo uma brincadeira com o seu carrasco. Com o vilão. E não foi aquela piada contra o vilão, que é uma piada provocadora pro vilão, não. Foi uma piada de um mecanismo de defesa. E é compreensível que o cara tá numa situação muito fragilizada ali. Mas o herói é o herói. Então a gente tem compreensão, a gente tem... dá pra entender. Você é uma pessoa humana. E claro que, se você estuda um pouco de psicologia também, você vai entender que essa foi quase que um reflexo de uma pessoa que é um cara muito legal, que faz piada com tudo o tempo inteiro, quebra o gelo fazendo piada, e que acha que fazendo piada talvez amance o coração do Alexandre. Mas seja como for, você pega o vilão do 007, o Lord Voldemort, e humaniza o vilão. Você humaniza o cara que foi responsável pela morte do Clesão. Será que a família do Clesão achou graça a piada? Bota aí, deixa aí a foto do Clesão. Para não esqueçamos quem é Alexandre de Moraes. Por que a foto do Clesão, Paulo? É para espinafrar o Bolsonaro? Não. É para que você se lembre que ele é o vilão. Para você que está assistindo em casa, se lembre que foi isso aqui que esse filho da puta destruiu. Esse é o cara responsável pela condenação da Débora Rodrigues, uma mãe de família que teve a vida arruinada por passar batom em uma estátua, condenada a 14 anos de prisão. Será que a Débora riu da piada? Esse é o cara que forçou o filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, a fugir do país. Esse é o cara que me impede de retornar à minha pátria. O cara que congelou todos os meus bens, que me impede de ver meus pais no Brasil, que bloqueou as contas do Rodrigo Constantino. Aliás, pode ter contribuído também, inclusive, para a doença do Constantino. Se você acreditar que situações psicológicas afetam a sua saúde física. Esse é o cara que deixou o Alan dos Santos longe da família dele por anos, prejudicando o sustento da TT, a filhinha dele especial. Esse é o cara que humilhou o Bolsonaro dentro da UTI, intimando ele. É o cara que mandou prender a Carla Zambelli, que deixou o governo Bolsonaro amarrado. Esse é o cara que deu o golpe e roubou as eleições do Brasil em 2022. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência da humanização? Coloca, por favor, para mim essa foto, Bruno. A consequência é essa. Parece só um meme, mas eu recebi isso hoje o dia inteiro. Eu nem ia falar disso hoje no programa. Eu falei assim, já falei que tinha que falar do Bolsonaro. Parece um meme. Mas o que é o meme? O meme é quando algo já tomou a última camada do imaginário popular. E qual é a última camada? É o Alexandre rindo, junto com o Bolsonaro. Olhem essa imagem e me digam como que eu vou construir aqui nos Estados Unidos, como é que eu vou explicar que este cara de trás é o vilão e que o cara da frente está sendo martirizado em nome do povo. Me responda no chat o que eu faço. Deixa aí, Bruno. Deixa aí. No final das contas, eu creio que parte do problema é que ele, o presidente Bolsonaro, não tem a noção do papel que ele tem. Porque eu não tinha. Eu encontrei o professor Olavo em 2018
E o professor Olavo, e eu tinha muitas críticas às posições do presidente Bolsonaro, principalmente pró-Lava Jato e tal, conversava com o Olavo virou e falou assim, entendi tudo isso que você fala, você tem razão, mas não se preocupa não, porque o Bolsonaro, ele não é o Bolsonaro era um símbolo. E eu era, porra, eu fiquei assim, mas que, porra, realmente que burro que eu sou. Eu tô achando que eu tô falando de um cara, mas esse cara simboliza todo um movimento, que é um movimento do dedo do meio pro establishment. E ele é esse símbolo. Mas eu digo, né, a frase do próprio Olavo, que era, eu tô fechado com o Bolsonaro, só falta ele fechar comigo. Porque eu acho que ele não entendeu. Eu acho que ele não entendeu. Reparem que ele começa o discurso dele no julgamento dizendo que ele estava sendo atacado porque ele tinha cortado a verba da Globo, ou porque não deu cargo para não sei quem. Presidente, pelo amor de Deus, o senhor é muito maior do que isso. Como o Donald Trump disse, eles não odeiam o senhor, eles odeiam o povo. O senhor só está no caminho deles. Essa era a imagem. Isso é que deveria ter sido dito. O senhor representa o povo contra o establishment que manda no país. O senhor representa um homem comum que quer viver a vida dele com família, que acredita no Brasil, que acredita em Deus, contra esses caras que estão diante de você, olhando seus antagonistas, olhando no seu olho, que não acreditam em Deus, que acreditam que numa família doente e que não tem amor nenhum pelo Brasil, acham que a gente faz parte de uma comunidade global. Cortar verba e cortar... Claro, são ações que fazem sentido no que o senhor representa. Mas não é nada contra o senhor no minuto que o senhor sair, entrar um candidato diferente, ele pode não falar palavrão, pode não falar besteira da Covid, não sei, vai acontecer a mesma coisa. Eu sei porque eu vi o que fizeram com o Donald Trump. Tentaram matar o cara. Assim como tentaram te matar muito antes de você cortar a verba da Globo. E vão tentar de novo. Olha o que fizeram com o senador Miguel Uribe, da Colômbia. Baleado na cabeça essa semana, nem deu tempo de eu falar isso aqui. Tava ontem falando na TV americana sobre isso e não consegui falar no Paulo Figueiredo Show. O Vila Vicente lá também, no Equador, eu acho. O problema não é o senhor, não é o Trump, não é o Uribe. É o que vocês representam. Mas como é que eu vou construir essa imagem e explicar para a população enquanto a internet está gerando esse tipo de meme? Eu volto a dizer, do ponto de vista jurídico, penal, etc., eu não vi nenhum problema no depoimento. Bolsonaro não se complicou, desfez várias coisas, houve boas perguntas dos advogados, mas eu já disse que o julgamento é uma farsa. E o que importa? A imagem. Juridicamente, Bolsonaro está condenado. Resta o Tribunal da Opinião Pública. E aí volta para essa imagem. O que importa é a imagem. A opinião pública é arquétipo. E não vai ser com essa postura que a vitória vai ser alcançada. Eu tenho direito, ou se você assumir o vocabulário da esquerda, eu tenho lugar de fala para tratar desse assunto. Porque eu estou dando a minha vida aqui para brigar pela liberdade do povo. Estou torrando uma fortuna, abrindo mão do meu tempo com a minha família, deixando de fazer as coisas que eu gosto, me expondo cada vez mais, sendo achincalhado em todos os lugares, sendo que eu nem estou no Brasil. Essa briga poderia nem ser minha. Estou aqui me sentindo mal pra cacete. E o que eu vou fazer? Amanhã, em vez de ficar com a minha família e minha mulher viajando, eu não vou estar com ela, o que eu vou ter que fazer? Amanhã, 5 horas da manhã, eu estou indo pegar um avião de novo para Washington, D.C. Para quê? Não é para passear. Então você